Olá, amigos, amigas internautas, retomando as nossas gravações sobre a história de Itapipoca. E hoje a nossa discussão vai ser em torno do campo educacional, final do século XVIII, início do século XIX, e vamos percorrer um pouco todo o século XIX para ver como foram essas iniciativas no campo educacional dentro do município anteriormente chamado Imperatriz. Nós fomos emancipados em 1823, um território com mais de 9.000 quilômetros quadrados. Haja vista que nós nascemos na Serra do Machado, que hoje divide os municípios de Canindé e Itatira, vínhamos percorrendo todo o leito do rio, abaixo do rio Curu, até o Oceano Atlântico, e as ribeiras do rio Aracati-Mirim. Naquela época nós fazíamos limite com Sobral, que foi o nosso município mãe. Então, no campo educacional, século XVIII, nós não temos registro de iniciativas educacionais dentro do antigo sítio São José e 1800, povoação de São José. Há um relato interessante na doação que a Francisca Pinheiro do Lago e o seu marido Gerando de Freitas Guimarães fizeram de terras para a construção de uma igreja na sede do sítio São José, hoje distrito do Arapari. Eles se dirigiram até Sobral, o município mãe, estiveram no cartório e foi lavrado um documento de doação para a igreja. E esse documento, o escrivão relata que alguém, ele cita lá o nome da pessoa, que assinou por procuração pela doadora, haja vista ela ser analfabeta. Francisca Pinheiro do Lago era filha de português, do Francisco Pinheiro do Lago, que foi um dos primeiros a se estabelecer nas ribeiras do rio Aracatiaçu, na antiga São Bento da Amontada. Depois migrou para a região serrana, onde fundou os sítios Santo Amaro e sítio São José. Criado o município em 1823, com a população de um território geográfico gigantesco, quase 5,5 maior do que é o território geográfico da Itapipoca na atualidade. Hoje nós só temos 1.615 quilômetros quadrados. Naquela época nós tínhamos aproximadamente uns 9.000 quilômetros quadrados. Então a população, mesmo que pequena, num território tão grande, mas era somada, na sua grande maioria, por pessoas analfabetas. E em 1823, emancipada, então criado o município com o nome de Imperatriz, essa população permaneceu desassistida de assistência educacional. A primeira turma de primeiras letras foi inicialmente criada na comunidade de Santa Cruz, que hoje pertence a Itapajé, e só em 1833 deu-se então a criação da primeira turma de primeiras letras para meninos, na sede do município da Imperatriz. O professor designado foi o professor Vicente Afonso Pereira Moreno, que ficou só um semestre. Em julho ele já saiu e foi substituído pelo professor José Fidelis Moreira. Esse permaneceu até 1836, novembro de 1836, quando o padre José Rodrigues Pinto Brasil, então, assumiu a turma de primeiras letras para meninos que funcionava na sede do nosso município. A primeira turma para meninas, na realidade, só vai surgir na Imperatriz em 1846. E a professora designada foi a senhorita irmã do padre José Rodrigues Pinto Brasil. Cândida Apolônia Rodrigues Pinto Brasil foi a primeira professora mulher do município da Itapipoca. Essa permaneceu na função de professora para meninas, turma de primeiras letras, até o ano de 1867, quando ela se afastou por tempo de serviço, e foi substituída, então, pela professora Raimunda Cândida Nonata. Em 1862, a nossa sede foi mudada de lugar, saiu da Serra e veio para a planície. E a escola lá, os prédios antigos foram demolidos na região serrana. E cá embaixo, a escola voltou a funcionar em casa alugada. Ela ficou em casa alugada até 1891.
e a gente vai ver um pouquinho isso mais à frente, né? Nos distritos, nós temos relatos de que turmas só foram abertas, né, em 1863. Em São Bento, hoje amontada, o professor Joaquim Jacinto Sampaio. Em Assunção, o professor Joaquim Rufino Caminha. E no Arraial, ou seja, na Uruburetama, o professor Augusto Pontes Aguiar. No São José, hoje Arapari, antiga sede urbana do município, o professor Antônio Pontes Franco. Em 1872, o Império realizou um censo nacional, né? E pelo resultado disse que a imperatriz, naquela época, constava de 22.827 habitantes. Só lembrando que nesse censo nós já tínhamos perdido toda a região que compôs o município do Itapajé, né? Inicialmente Santa Cruz, depois Itapajé. Naquele ano, apenas 1.105 homens sabiam ler e escrever, e apenas 331 mulheres sabiam ler e escrever, em 1872, dentro do município da Imperatriz. Haja vista que no século XIX, a escola ela tinha esse caráter masculinizado, né? Havia um preconceito muito grande por parte das próprias famílias, que estudar não era coisa de mulher. Ela tinha que aprender prendas domésticas para casar e constituir família, parir e constituir, né, as gerações futuras. Essa era o pensamento arcaico da sociedade do século XIX. Daí a gente entendeu o porquê, né, desse número tão reduzido de mulheres alfabetizadas dentro do município, ainda chamado Imperatriz. Nós tínhamos em 1872, em torno de 10.703 homens analfabetos e 9.355 mulheres analfabetas, né? Na população entre 6 e 15 anos, frequentava a escola meninos apenas 214 e meninas apenas 93 meninas. O número de mulheres sempre inferior ao número de homens que frequentava a escola pública, né? Nessa faixa etária de 6 a 15 anos, 4.018 meninos estavam fora da escola e 2.555 meninas estavam fora da escola. No século XIX, a população masculina ela era bem maior do que a população feminina, né? Transferida ao município em 1862, né, como já dissemos aqui, a escola passou a funcionar num prédio alugado, né? O primeiro prédio escolar público construído dentro da nova sede, existe um equívoco por parte de alguns historiadores do passado, ou escritores, de dizer que esse prédio foi associado à ação política do Inocêncio Francisco Braga, pai do Anastácio Braga, quando deputado federal. Isso foi um equívoco, um erro cometido. Porque, na realidade, esse prédio ele veio para Itapipoca por esforços políticos do padre Antério José de Lima, né, que também foi deputado e foi senador pelo estado do Ceará. Haja visto que o prédio só teve início a sua construção em 1892. O Inocêncio Braga já estava sepultado há muito tempo, né? Ele teve início em 1892, né? Ele foi iniciado ali o trabalho, né, na década de 90 do século XVIII, e em 1892 os professores já começaram a dar aulas lá, mesmo sem ele estar concluído, né? Somente no ano seguinte, 1893, é que o prédio foi totalmente concluído, né? E aí, assim, vocês poderiam me perguntar, professor, e onde era esse prédio, né? O prédio é aqui ao lado de onde nós estamos gravando. Nós estamos no momento na Biblioteca Pública de Itapipoca, né?
ao lado da praça, hoje chamada Pérez Teixeira, antigamente Praça Monsenhor Antero e no começo Praça da Matriz. Esse prédio onde hoje funciona a Secretaria de Educação do município de Itapipoca, né? Ali foi a primeira escola pública, o primeiro prédio público da nova sede urbana do município da Itapipoca, né? Ele foi inaugurado, concluído definitivamente em 1893. Teve como diretor e professor, o primeiro professor e diretor daquele prédio, era o professor Paulino Lima, irmão do Monsenhor Antero José de Lima, né? Eram apenas 2 salas de aulas e o restante do espaço todo era casa de morada para o professor. A professora Pegentina, Isabel Pegentina Araújo, ela migrou de Crateús para Itapipoca no início do século XX, porque inicialmente ela passou por São Bento da Amontada. Depois foi que ela veio para a sede do município, né? Então, ela chegou aqui já no século XX, em 1905, quando ela se estabeleceu definitivamente em Itapipoca, no que hoje é a Avenida Duque de Caxias, mas precisamente a sua residência estava ali, um prédio muito bonito, onde hoje funciona o supermercado econômico. A sua residência ficava exatamente naquele trecho ali do atual supermercado econômico, né? Aí o início do século XX foi marcado, né, por essa chegada de novos professores dentro do município, né? Mas eu gostaria de retornar aqui um pouquinho ainda ao século XIX, só para citar algo importante dessas primeiras turmas aqui na nova sede, que hoje nós contamos apenas com a informação contida na obra do Paulo Maciel, de 1998, que a primeira turma, né, ele chegou a citar alguns alunos dessa primeira turma que concluíram o curso de Primeiras Letras já aqui na nova sede do município, né? Em 1897, deu-se então a conclusão da primeira turma. Dentre os alunos que concluíram aquela primeira turma de Primeiras Letras, aqui na nova sede urbana, o Paulo Maciel cita João Batista Monteiro, Joaquim Paixão, Francisco Gomes da Frota, que mais tarde veio ser o pai do nosso grande historiador e memorista José Frota Neto, e José Soares Carnaúba. Infelizmente, nós não temos como hoje extrair maiores informações, nem nomes de alunos daquela época, porque os livros da Câmara, como já dissemos em vídeos anteriores, foram totalmente destruídos. Então, nesse novo prédio aqui, né, funcionaram 2 turmas, 2 que eles chamavam cadeiras para meninos e 2 cadeiras para meninos e uma turma de latim, né? Então vamos aqui avançar um pouquinho para o século XX, para concluir o nosso vídeo, para não se estender tanto tempo, né? Em 1915, a gente vai encontrar no almanaque Lamarck, né, a relação dos seguintes professores dentro da rede pública aqui de Itapipoca, né? Francisca Cândida de Lima, né? Isabel Pegentina Araújo, Maria Apolônia Menezes Soares e Maria Lia Madeira. Quem são essas pessoas? Quem eram essas pessoas? Francisca Cândida de Lima, irmã do Monsenhor Antero, né? Isabel Pegentina Araújo, figura conhecidíssima dentro da história de Itapipoca. Uma pessoa que migrou de Crateús para Itapipoca, professora, né? Muito ligada à cultura, né? E hoje dá nome à rua onde está situado o Colégio Estadual Joaquim Magalhães.
Maria Apolônia Menezes Soares, também formada na Escola Normal em Fortaleza, era, na realidade, a genitora do seu Nabor, né, da dona Adélia Glácia, que foi a esposa do Francisco Pinheiro Alves, e outros filhos, né? E, inicialmente ela também trabalhou lá na Serra, depois ela veio para sede do município de Itapipoca. Maria Lia Madeira era a esposa do Quincoló, que assassinou o Anastácio Alves Braga. Com a morte do Quincoló, a família teve que ir embora, né, da Itapipoca. Como professores particulares, em 1915, né, aqueles professores que ensinavam na sua própria casa as noções básicas de ler e escrever, e de moral e de religião, que era o que era ensinado nas escolas de primeiras letras, nós tínhamos Álvaro Martins, Antônio Ribeiro da Cunha, Francisco Alves de Melo e Rosa Alves Sucupira. Aí vamos para 1916. Tudo isso dentro está na relação de informações da Itapipoca que eram enviadas pelo interventor local para o Almanaque Lamarck, lá na sede em Fortaleza. Em 1916 surge a figura do inspetor educacional dentro da Itapipoca. Aí nós tínhamos o Dr. Manuel Sandro Campelo, Cláudio da Costa Araújo e Antônio José dos Santos como inspetores educacionais do município de Itapipoca. Em 1929 é construído o segundo grupo escolar da sede do município, hoje chamado Escola Estadual Anastácio Alves Braga. Então, os professores foram transferidos para aquele prédio, né? E o prédio daqui, esse prédio antigo, mais tarde vai passar a ser a sede da Prefeitura Municipal de Itapipoca, que até então funcionava, né, na Câmara de Vereadores, porque naquela época nós não tínhamos figura de prefeito ainda. Nós tivemos os presidentes camaristas, que exerciam a função de executivo, e depois da proclamação da República, os interventores, que também a sede era a antiga Câmara Municipal de Casa de Câmara e Cadeia, que está aqui também ao lado da Biblioteca Pública. Então, no novo prédio, ou seja, no colégio Anastácio Alves Braga, a primeira diretora interina foi a dona Almeli Barroso, né? E as professoras Alice Ribeiro da Cunha, Leopoldina Frota Braga, Durca Barroso, Adelaide Vasconcelos Camelo, Alba Camelo, Maria Odete Teixeira e Eulina Martins. As primeiras professoras que foram para o segundo grupo escolar construído em Itapipoca. Então, gente, eram essas as nossas informações sobre a caminhada da educação na Itapipoca no século XIX, iniciozinho do século XX. Porque a gente vai saber que com a chegada do Perillo, nas décadas seguintes, né, ele chega aqui na década de 30, a gente vai ter lá na frente a criação da Escola Normal Rural de Itapipoca, hoje Colégio Joaquim Magalhães. Então, eram essas as informações que nós gostaríamos de compartilhar com os nossos amigos e amigas que acompanham o nosso canal. E até breve.